ficaria com alguém que você não admira? Eu não. Eu acho que, para mim, admirar o cara que eu tô é uma das condições para estar numa relação. Eu acho que é maravilhoso você poder se inspirar na pessoa, ter nela um exemplo, né? Até na Confraria do Amor, que é a minha comunidade fechada. Se vocês quiserem participar, vou deixar o link aqui. Nessa temporada, a gente está estudando tudo sobre o amor, novas perspectivas da Bell Hooks. E ela começa o livro com uma definição de amor do psicanalista Erich Fromm, que para mim faz muito sentido. Que amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento e o da outra pessoa. Então, acho que além da gente pensar que amor é ação, amar é você querer crescer e querer que a pessoa cresça. E acho que quando você admira alguém, uma das coisas legais é que essa admiração pode ser esse gatilho para a gente querer se desenvolver, para despertar o seu melhor, para evoluir junto. Isso pode ser incrível. O problema é quando essa admiração pelo outro vira uma desadmiração por nós. E ao invés da gente pensar, cara, eu posso evoluir junto, a gente já começa a pensar, eu admiro tanto ela que eu tô aquém. Então, você começa a trocar toda a sua vida, colocar a sua autoestima lá para baixo, e aí você se menospreza, se sente insegura, impotente, incapaz. Não sei se já rolou por aí, mas por aqui já rolou muito, e esse é o tema do Amor em Pauta de hoje. Aliás, se você quiser colocar o seu amor em pauta, repensar a sua relação de amor com você mesmo e com os outros, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu tô aqui para a gente construir amores possíveis. E a pauta de hoje é o 2º episódio do Love Life, que é uma série da HBO. E nessa primeira temporada, nesse 2º episódio da primeira temporada, a gente acompanha a história da Darby. E cada episódio você vê um namoro, um date dela, uma vida amorosa assim tão cagada quanto a nossa. Mesmo se você não viu a série, vale assistir essa análise, porque eu acho que assim como ela, a gente já perdeu a mão nessa admiração. E hoje eu trouxe 10 sinais para a gente pensar quando a gente está admirando demais, né? Tem aquele grupo de mulheres que amam demais, eu acho que aqui hoje o convite é a gente pensar mulheres que admiram demais, ou homens que admiram demais, né? Pessoas que admiram demais. Então, já para fazer uma sinopse rápida desse episódio, ele começa 1 ano depois que ela levou um pé na bunda de um cara que ela gostava muito, no momento que ela está em crise profissional, sem emprego, fazendo bico, se sentindo perdida. É maravilhoso porque o episódio começa assim, ela toda cagada no metrô e olhando aquelas mulheres, ela fala, meu, como é que essas mulheres estão bem penteadas, maquiadas, só com uma bolsinha? Sabe aquele momento que você tá trocando tudo na tua vida e você acha que tá todo mundo ótimo e você tá caótico? É assim que começa. E aí ela reencontra um ex-chefe que era casado e acabou de separar. E desde que ela trabalhava com ele, ela já achava esse cara um gato, super interessante, inteligente, e os dois começam a sair. E ele mora num apartamento incrível, descolado, com vinho chique, e ela nesse lugar, desempregada, crise profissional. Esse é o contexto. Imagina o que vai acontecer. E aqui, usando de exemplo a jornada dela, eu quero problematizar nesse vídeo todos esses efeitos rebotes da admiração. Primeiro, eu acho muito importante a gente prestar atenção quando a admiração vira idolatria. Se você admira e se apaixona muito por alguém, é muito difícil você não colocar essa pessoa nesse pedestal, principalmente se você está nesse momento de autoestima mais fragilizada. Já trazendo um momentinho do dicionário aqui, idolatria é amor excessivo, admiração exagerada, o culto que se presta a ídolos. E eu acho que nesse momento de amor a gente começa a cultuar o outro mesmo, né? Colocar ele no pedestal e assim, quanto mais incrível você acha a pessoa, menos incrível você acha que você é. E aí, indo também para o dicionário, o antônimo de admiração é desamor, desconsideração, desprezo. E é isso que ela começa a fazer com a própria vida. E eu acho que eu já fiz muito, eu imagino que vocês também. Ao invés de você falar, cara, que incrível que eu tô com essa pessoa assim, parece que essa alegria, ela automaticamente vira uma ameaça, porque você acha ela tão incrível e você acha que você não é. E aí a gente vai para o segundo ponto, que a gente começa a transformar toda a vida incrível da pessoa, a inteligência, as conquistas, as qualidades, num espelho para tudo que a gente não tem. E ela já faz isso, né?
Ela entra naquela casa, ela fala, gente, mas que casa incrível, a minha casa é toda cagada. Não acredito que você tá nesse sucesso profissional, eu tô toda perdida. Parece que a pessoa tem tudo o que a gente não tem, e você começa a pensar, cara, tá tudo errado. Uma hora essa pessoa vai ver que ela é boa demais para mim. Isso, na verdade, é a gente olhando exatamente com essa lente que amplia o que a gente está achando que são as nossas fraquezas, que são as nossas vulnerabilidades. E você começa a achar que tudo que você não tem, que todas as suas questões, que todos os seus momentos ruins são sinônimo de derrota e de fracasso. E aí, automaticamente, a gente vai para o terceiro ponto, que parece que você entra numa sensação de estar na cota do amor. Então, assim, esse cara, o Bradley, que ela começa a namorar, já conhecia ela, já trabalhou com ela, já admirava ela. Então, assim, ao invés dela pensar, cara, esse cara me conhece e ele tá comigo porque ele gosta de mim e tá tudo bem que a gente tá em momentos de vida diferentes, não. Ela começa a se sentir numa cota, do tipo, cara, ele tá comigo por pena. Ela até fala uma hora pra uma amiga, cara, mas ele poderia estar com qualquer uma. Por que eu? Quando a gente admira tanto a pessoa, é isso, né? Tipo, nossa, ele poderia estar com as mulheres mais maravilhosas do mundo. E talvez você seja a mulher mais maravilhosa do mundo. Mas você está tão focada nas qualidades do outro e nos seus defeitos, nas suas faltas, nos seus medos, que você está se sentindo nessa cota e assim, cara, daqui a pouco ele vai achar alguém melhor e vai me trocar e realmente daí eu não tenho nada que eu possa fazer porque eu sou pouca porcaria, né? E você começa a sempre ampliar esse olhar para tudo que você não tem. E o que acontece aqui é que quanto mais a gente sente que a gente não tem e quanto mais a gente se sente em dívida, menos voz a gente tem. Tem uma cena que eu acho que é bem simbólica, que é eles vão num restaurante super chique e ela fala, ai, mas se eu não gostar desse prato, ele é caríssimo. Quer dizer, ela começa a se desautorizar até do não gostar de uma comida, né? A gente vai querendo caber nessa vida do outro. E assim, esse exemplo do restaurante, ele é banal, mas eu acho que os exemplos banais são os mais simbólicos, porque a gente começa a ficar menos à vontade mesmo, porque afinal de contas, você está na cota daquele mundo maravilhoso. Então você não pode reclamar. Você começa a entrar nesse modo de querer agradar, de querer se vestir igual aquelas pessoas, de querer fazer carão. Então, imagina, você jamais vai poder falar que você não quer ir naquele lugar, que você não tá afim, que você não gostou. E isso é muito preocupante, porque a gente vai se calando. E até a própria mulher que esse cara se apaixonou vai sumindo. Porque agora ela não se coloca mais toda a sua espontaneidade que você tinha quando você trabalhava com essa pessoa, você perdeu porque você está querendo mostrar para ele que você está sendo muito maravilhosona. E nessas de querer mostrar, a gente cria uma vida insustentável para se fazer de incrível, né? Logo depois do primeiro encontro deles, na série, a narradora fala, depois do encontro, ela passou numa loja para comprar um vestido novo, muito mais caro do que ela poderia pagar. Então, assim, quem nunca fez isso, né? Comprou uma roupa cara para impressionar, topou ir num restaurante, dividir conta num restaurante muito mais caro, fazer uma viagem. Ela começa a inflacionar os gastos dela para querer caber naquele mundo, ao invés de falar, cara, para mim isso não tá dando agora, isso gera cada vez mais gatilho de angústia. E essa vida insustentável não é só para ele, é para todo o entorno dele. Nessa cena do restaurante, eles encontram uma amiga do cara que trabalha com arte, é fotógrafa, e ela sempre quis ser fotógrafa, mas nunca levou isso adiante. E aí ela mente para a mulher. Ela fala, não, eu sou fotógrafa. E a mulher fala, então me manda seu trabalho. Ela fica desesperada, ela fala, putz, agora eu vou ter que retomar o curso de fotografia. E o que poderia ser maravilhoso, que assim, bom, tá bom, ela vai retomar um sonho, ela retoma nessa chave de querer agradar o mundo dele. Ou seja, ela está completamente desconectada de por que ela fazia fotografia, por que ela gostava. É tudo para tentar caber nesse mundo maravilhoso desse cara, que não é o meu. Isso faz o quê? Os fantasmas bombarem e a autoestima ir para o pé. E um outro risco é que a idolatria do cara vira o quê? A idolatria de toda a vida dele e, obviamente, das ex dele. E surge a competição com as ex, numa competição que você fatalmente vai perder se você tá nesse lugar. A Darby, completamente insegura, começa a se comparar
com essa ex-mulher dele. E aí ela fala para as amigas, cara, ela é uma mulher linda, ela é uma mulher bem-sucedida, bem resolvida. Você já coloca essa mulher como um mulherão e você como uma menininha. E o engraçado é, como ela trabalhou com o cara, ela conheceu essa mulher quando eles eram namorados e casados. E provavelmente, quando ela estava nesse outro lugar, ela achava a outra mulher uma mulher normal. Até poderia admirar uma coisa ou outra. Mas basta a gente estar nesse lugar da super admiração do outro, que você já se empequena. E daí você começa a se comparar com tudo que ela tem, com tudo que ela já conquistou e com todos os anos de história que ela teve com esse cara. E você já se coloca perdendo, porque você acabou de conhecer ele e eles estavam há 11 anos. Aí você sabe que essa mulher se dava bem com a família dele, você pensa, putz, mas ela é muito incrível. Eu jamais vou conseguir conquistar a família dele sendo essa pouca porcaria que eu sou. E aí você tá sempre ameaçada, sempre devendo, sempre se sentindo menor. E nessas, parece que assim, todo mundo é maravilhoso, menos você. Você é a única pessoa que não chegou lá, é a retardatária da corrida do amor. E você começa a transformar todo o ciclo social da pessoa numa banca julgadora, onde você vai perder e vai ser o eliminado. Então, ao invés de pensar, que legal, tô conhecendo os amigos dele, tô conhecendo a família dele, você quer se encaixar naqueles amigos, naquela família, e você tá sempre achando que eles estão prestando atenção no que você não tem, que a sua roupa tá meio amassada, que você não viu aquele filme inteligente que eles estão falando, que você não foi viajar para aquele lugar que todos eles foram. E ao invés de contar um pouco sobre você e dividir o seu mundo, você está sempre nesse lugar. E daí todo o sucesso do outro vai reforçar o seu fracasso. E isso é muito angustiante, porque você vai querendo fazer força para se encaixar. E fatalmente vai acontecer o quê? Você não vai se encaixar. E nessa de fazer força, acontece uma coisa com ela na série, que eu acho que aconteceu com muitas mulheres já, que é assumir a função de primeira-dama. Então, assim, ela quer tanto agradar aquela família, aqueles amigos, que ela começa a fazer o quê? Papel da mulherzinha feliz. E acho que o que a gente tem que prestar atenção aqui, quando a gente faz a função de primeira-dama e se ocupa com a vida do outro, para não prestar atenção nas coisas que estão incomodando a nossa própria vida. Então, ao invés dela continuar procurando um emprego, dela batalhar pelo curso de fotografia se ela quisesse, ela começa a comprar os remédios dele, a organizar a casa, a fazer uma festa surpresa. Ela vai se ocupando em cuidar desse homem, que é o quê? A chave da codependência. E ela entra tão nesse papel de primeira-dama e de mulherzinha, que até uma hora que ela vai na família dele, ela tá numa posição tão servil que uma hora uma das primas acha que ela é a garçonete. Quer dizer, ela tá tão se colocando de uma forma servil que a prima nem enxerga ela como a namorada. A própria locutora fala que ela estava se sentindo tão perdida e angustiada que era muito mais fácil ela seguir o rumo da vida dele. Então você propositalmente se coloca como coadjuvante para não pensar nas suas faltas. E esse é um papel muito perverso, porque quando isso acontece, também acontece um movimento que é não só você se menospreza, como você começa a menosprezar todo o seu mundo. Então tem uma cena que também é bem simbólica, que ela tá no metrô com ele, com os amigos dela, e eles estão todos felizes, meio bêbados, e querem ir para um outro bar e convidam eles, e o cara tá cansado, e ela fala, não, eu não vou. Sabe, meio assim, realmente, esses amigos são muito, muito jovens mesmo, estão exagerando, porque ela quer fazer esse papel de mulherzinha madura. Então, assim, quantos de nós já não começamos a trucar os amigos que estão lá pra gente, que conhecem a gente, porque você fica meio com vergonha, sabe? Não, eles não são tão descolados quanto os amigos do cara. Tá bom, mas eles são seus amigos. E quanto mais a gente faz isso e se afasta desse nosso mundo, mais dependente a gente fica da pessoa. Porque, afinal de contas, ela é a sua única fonte de amparo, e aí você vai estar sempre devendo e sempre querendo servir mais e mais e mais. E aí a gente chega no nosso 10º ponto, que é tanto esforço, que a gente pesa a mão e perde a mão. E aí tem uma cena que eu também acho que é simbólica para a gente pensar, que quando ela está nessa aula de fotografia, ela vai mostrar uma foto para a professora, e a professora olha e fala assim,
muito esforço. Eu olho essa foto e eu vejo muito esforço aqui. E é isso que ela tá fazendo nessa relação. É tanto esforço para impressionar, para caber nessa vida desse cara maravilhoso, que não tem alma. E daí a professora mostra uma foto de uma outra menina e ela fala, olha que lindo, você vê a luz entrar, você vê a coisa respirar, é um flagra de uma vida imperfeita. E eu acho que a gente tem que estar mais nesse lugar, né? Então, já dando um mini spoiler do fim desse episódio, ela começa a entrar tanto nesse looping de insegurança e de necessidade de aprovação desse cara, que o pai dele morre, eles vão no velório, e ele tá mais fechado, e ela vai querendo tá ali, ser amada e tal, e bebe, perde a mão, faz piada errada, e no final do carro, eles estão voltando para casa dirigindo, e ela fala, eu não queria brigar com você, não queria que você ficasse estranho comigo. E ele fala, não tô estranho com você, eu perdi meu pai. Quer dizer, não é sobre ela, mas ela tá tão presa nesse papel de querer agradar para ser eleita, para sair dessa cota e viver esse mundo, que ela esqueceu de deixar ele respirar, que ela esqueceu de se deixar respirar e de batalhar pelas coisas dela. Então, acho que o aprendizado que vem para cá é assim, admirar é incrível, eu acho que é incrível. E eu sempre vou querer continuar com pessoas que eu admiro, mas se comparar é muito cruel. Então, que a gente não transforme a admiração em comparação, que as qualidades do outro não sejam espelhos para coisas que a gente ainda não tem, que a gente não queira fazer uma coisa que é exatamente igual. Então, assim, a pessoa tem qualidades incríveis, você não precisa ter as mesmas, você pode ter outras. E por mais que você queira trilhar caminhos parecidos com o dele ou dela, enquanto você não está lá, você não é um lixo por isso. Lembra que você também tem outras coisas maravilhosas. E aí vale a gente fazer a nossa listinha de qualidades e entender que a gente pode sim se admirar. Porque enquanto a gente não se admirar, mesmo com todos os nossos fracassos, com não ter chegado lá e com o nosso caos, as chances da gente cair nessa relação de idolatria e dependência são enormes. Se você tem alguma sugestão de série, de filme, de música para inspirar a gente a repensar os nossos amores, me escreve aqui, que toda quarta eu volto para a gente trazer o Amor em Pauta.